Lembrando a todos vocês que na aula passada nós ficamos naquela visão panorâmica das duas cartas de Paulo a Corinto, à igreja. Lembro-me perfeitamente, não é, que nós descobrimos que Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja em Corinto, das quais 2 se perderam, estão aí na eternidade, estão escondidas aí não sei aonde, não é? E 2 compõem as 2 epístolas de Paulo à igreja em Corinto. Lembrando também, voltando um pouco mais, nós olhamos Romanos, de uma forma panorâmica, a carta que levou os reformadores a entender que era necessária uma reforma pelo convívio e pelo sistema eclesiástico e eclesional que a igreja estava passando. E primeiro e segundo aos Coríntios é uma carta mais local, não é, para resolver problemas, entendendo que primeiro aos Coríntios supostamente tenha sido escrito apenas à igreja em Corinto, e a segunda carta de Paulo à igreja em Corinto deveria ser lida tanto na cidade de Corinto como na província da Acaia. Vocês lembram disso? Então essa carta ela deveria girar em torno aí da região da Acaia, tá bom? Então nós vamos olhar aqui essa carta de Paulo aos Gálatas, e o que me chama a atenção é que quando Martim Lutero ele foi para o seminário ali agostiniano, né? E depois de formado, Martim Lutero, que é o pai da reforma, ele lecionava no seminário Salmos, ele lecionava Romanos e ele lecionava também a carta aos Gálatas. Então vale a pena dizer a vocês, a título de informação, que a carta aos Gálatas também ela passou a ser o segundo elemento principal para causar a reforma. Martim Lutero também entendeu perfeitamente que essa carta ela é como se fosse uma irmã gêmea da carta que Paulo escreveu aos crentes em Roma. Então, se você entende, solta esse coração aí, e eu queria que você anotasse isso, que é importante. Existem alguns teólogos que afirmam que a carta aos Gálatas seria uma continuidade da carta que Paulo escreveu aos crentes em Roma. Era como se fosse uma continuidade. Outros, que eu me incluo nessa, outros acham perfeitamente que esta carta ela não seria uma continuidade da carta de Paulo aos Romanos, mas ela é de vital importância no critério da reforma, porque essa carta é chamada Carta da Liberdade, é o conceito cristológico e de uma soteriologia extraordinária. Estudar a carta de Paulo aos Gálatas é estudar o conceito soteriológico da salvação, é entender o processo da salvação. Estudar essa carta é valorizar a cruz, é perceber o que Jesus fez na cruz pelo homem, por todos nós, né? Então esta carta ela tem uma importância muito grande, extraordinariamente especial. Então ela, em conjunto com a carta de Paulo aos crentes em Roma, era como se fosse as duas bases para a grande reforma que aconteceu no período de Martim Lutero e, consequentemente, pós os reformadores também, que gostavam muito de lecionar e entender esta carta. John Stott, que é um dos grandes teólogos, dizia que esta carta ela resume basicamente o que é salvação, o que é ser salvo, o que é acreditar. Então, partindo dessa premissa, eu gostaria de incultar no coração de vocês o desejo de nós estudarmos, e lá na mentoria nós vamos descortinar essa carta. Hoje nós vamos fazer um apanhado, mas na mentoria nós vamos fazer a exegese da carta, e você vai entender perfeitamente essas palavras aí, tá bom? Você está com a Bíblia aberta na carta de Paulo aos Gálatas, então a gente pode destacar algumas coisas aqui, tá bom? A primeira é que Gálatas capítulo 1 e versículo 1
Diz assim: Paulo, vírgula, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. É interessante que algumas coisinhas precisam serem ditas aqui. Paulo ele começa com a sua introdução original das cartas. Ele começa com a forma epistolar. Só que você vai perceber que Paulo aqui ele não elogia. Ele tem um relacionamento com a igreja, ele tem um momento com a igreja. Lá na frente nós vamos ver que ele chama a igreja de amados, depois chama a igreja de meus filhinhos. Mas a priori aqui, a princípio, na introdução da carta, Paulo ele não esboça, você vai ver, nenhum sentimento afetuoso. Porque Paulo está, como diz um amigo meu, Paulo está virado aqui, está bem triste, está bem revoltado pelo processo que aquela igreja estava vivendo. Qual era o processo? É que eles estavam dando ouvidos a outros pregadores que estavam levando outro evangelho. E Paulo, então, ele começa dizendo que ele é apóstolo, ele começa dizendo que ele é apóstolo da parte de Deus. Eu vou dizer algo para vocês aqui, ó. Vocês não podem esquecer que sempre Paulo procurou defender o seu apostolado, sempre. Ele sempre lutou para defender o seu apostolado. E uma das razões mais claras porque o seu apostolado era questionado é porque tudo dava errado na vida de Paulo. Tudo não dava certo. Olha, se você pegar as 2 cartas de Corinto, nós vamos ver na mentoria, ele vai falar sobre 4 situações de perseguições. Olha, Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado, foi caluniado, foi jogado do precipício, entendeu? Então alguém diz assim, como é que ele pode ser apóstolo se nada dá certo na vida dele? Ele sofre demais. Quer dizer, isso é um dos motivos pelos quais os inimigos de Paulo questionavam o seu apostolado. Porque Paulo sofreu demais e o que é legal é que Paulo não escondeu o sofrimento. Paulo não disse assim, não, ele entendeu que o sofrimento fazia parte da missão que ele tinha. Eu estou no outro ambiente hoje, então eu não posso mexer muito não, né? Então, mas ele começa ele começa a falar que a missão que ele tinha, e a missão que ele tinha era essa, levar o evangelho. Mas uma das razões que questionavam muito o apostolado dele é que ele sofreu demais, naufrágio, tempestade, barco que quebra, prisões, açoites. Então o camarada pagou um preço altíssimo. Então um dos motivos pelos quais o apostolado dele era questionado era por esse motivo, por essa razão. Quando você leu comigo 2 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 3 diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo, ele não está escondendo os seus sofrimentos, mas Paulo está dizendo a fonte do consolo que ele tem nos seus sofrimentos. Você entendeu? Se você entendeu, solta esse coraçãozinho aí. Então, quando Paulo diz assim, a Deus de toda consolação, Paulo não esconde os seus sofrimentos, mas ele diz a fonte de consolo no período do sofrimento. E qual é a fonte do consolo? Deus. Deus é a fonte de consolo. Deus é o amigo fiel. Deus é o companheiro de Paulo. E na continuidade dos versículos, você vai perceber a segunda razão. Ele diz assim, eu sofro hoje para que eu possa consolar vocês quando sofrerem. Olha o que Paulo diz aqui, ó. O versículo 4 diz que nos consola em toda, não é em algumas, é em todas nossa
tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação. Então, Paulo sempre está defendendo o seu apostolado, e uma das razões pelas quais ele era ofendido, ele não é, entendeu? Não é apóstolo coisa nenhuma, ele não conviveu com os 12, não conviveu, é porque ele sofreu demais, e ele não escondeu o seu sofrimento, mas aqui ele revela que ele tem uma fonte de consolo. Qual é a fonte de consolo? Deus. Aí ele revela o segundo motivo, ele está sofrendo, recebe o consolo de Deus para poder consolar aqueles que serão atribulados. Então eu abro um parênteses para dizer para você que essa tua luta, meu problema, seu problema, nós receberemos o consolo de Deus, a graça de Deus, e nós teremos condições de ensinar outras pessoas. Nós teremos condições de consolar outras pessoas. Entendam isso, eu refleti muito hoje sobre isso. Nada acontece por acaso, nada é pelo fato de que Deus perdeu a rédea, não. Tudo está no controle de Deus. Então hoje você sofre para amanhã você consolar. As suas palavras serão palavras positivas, suas palavras serão outras palavras. Então Paulo diz, eu tenho a fonte, sofro, mas eu tenho o consolo. E além de ter o consolo, eu vou saber consolá-los quando vocês precisarem. Então essa é a ideia. Mas então por que questionavam muito Paulo? Porque esse camarada sofreu demais. E um dos motivos do seu sofrimento é esse, para que ele pudesse saber e entender quando os aflitos viessem. Então não fique preocupado, não abaixe a cabeça, levante o seu ânimo, seja animado essa noite, porque tudo o que acontece na sua vida, amanhã você vai saber explicar. Quando acontecer com os seus semelhantes, você terá uma palavra positiva, tá bom? Então Deus, Ele permite isso na nossa vida para que possamos ter condições de consolar os outros. Porque eu não posso dizer o gosto que a Coca-Cola tem se eu nunca ter tomado uma Coca-Cola. Apesar que eu não posso tomar refrigerante, né? Não posso tomar água. Mas essa é a ideia. Então o que acontece? Paulo começa na introdução aos Gálatas já de uma forma bem dura. A exegese, e nós vamos ver isso lá na epistolografia de Gálatas, a exegese é bem dura. Ele já começa dizendo, olha, sou apóstolo, e ele começa dizendo a todos os irmãos que estão comigo, é isso que eu queria que você entendesse. Anota aí, Gesso, anota aí, Abelha, as igrejas da Galácia. Então a gente está entendendo aqui na parte introdutória que Paulo não escreve a uma igreja somente. Nós chamamos na epistolografia, essa carta é uma carta circular. Ela deveria circular entre as igrejas da Galácia. Entre as igrejas. Então essa era uma carta que Paulo não está escrevendo apenas a Campinas. Ele está escrevendo a todo o estado de São Paulo. Para melhor entendimento, tá bom? Aí surge uma pergunta, que Galácia seria essa? Porque nós somos sabedores que nesse tempo aqui existiam duas Galácias. A Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Mas a gente tem informação em Atos capítulo 18 e versículo 23 e Atos 16 e verso 6, que esta região aí da Galácia é aquela região da Panfilha, da Frígia, não é? Da Bitínia. Então esse território aí foi um território bem explorado. Até a carta de Pedro, né? Ele também escreve a região da Galácia, 1 Pedro. Se você pegar lá no subtítulo lá, Pedro também escreve a essa mesma região. Então, afirmar é meio pretensioso, mas eu entendo que Paulo não tenha tido um ministério na Galácia do Norte. Eu entendo, tá, que Paulo tenha tido um ministério na Galácia do Sul, na região do Sul. Porque essa região ele explorou na primeira viagem missionária, Panfilha, outras tantas cidades que eu esqueci o nome aqui, eu anotei aqui na minha anotação, Frígia, não é? O território diz aqui, exatamente,
Antioquia, Listra, Derbe, essas cidades. Então o que a gente entende? Que na primeira viagem, junto com Marcos e Barnabé, eles passaram nessa região da Galácia e ali foram implantando igrejas, tá? E na segunda viagem, sem Barnabé, já com Silas, ele volta a essa mesma região. Então essa região da Galácia do Sul, Paulo passou por ela 2 vezes, e alguém diz até mais, e eu espero que ele tenha passado mesmo, tá bom? Então Paulo, a região que ele escreve é para a Galácia do Sul, tá entendendo? Solta o coraçãozinho aí, tem muita gente fora hoje, né? Tem gente que não tá animado hoje, não tá animado, vão embora também, eu comer já já. Então é para que vocês entendam essa ideia. O ministério de Paulo aconteceu na Galácia do Sul. Pronto, beleza? Sem nenhum problema. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que, aliás, são 2 coisas. A primeira, Paulo, ele tinha um relacionamento legal com essa igreja. Mesmo que, preste atenção, mesmo que a introdução da epístola, da carta, seja bem dura, Paulo não manda beijo, não manda abraço, não diz que está feliz, pelo contrário. Mas a gente percebe que há um relacionamento legal, afetuoso com essa igreja, mesmo que essa igreja esteja passando alguns problemas, tá bom? Vejam comigo aí Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, e o versículo 12. Olha só, diz assim: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. Ele chama essa igreja de irmãos. Quer dizer, essa palavra subtende-se koinonia, comunhão. Então, mesmo que essa igreja esteja dando muito trabalho, aceitando outras mensagens, Paulo tem um relacionamento afetuoso com essa igreja, a ponto de chamá-los de irmãos, beleza? Não é só isso, olha o que eles chamam, que Paulo chama aqui, ó. Por exemplo, o versículo 20, leia comigo o versículo 20 diz, o versículo 20 diz, ó, eu bem quiser agora estar presente convosco, tá? E mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Meu Deus, que lida, né? Olha o que diz o verso 24. O que se estende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, sinais gerando filhos para a servidão que é H. Então, o que a gente percebe? Que o próprio apóstolo Paulo sentiu que o tom dele era forte. Ele sentiu que o tom dele era forte, que ele diz no 20 assim, eu quisera mudar o tom da minha voz. É um líder, ele fundou a igreja, ele pagou o preço, ele estabeleceu o trabalho, você está entendendo? Ele se manifestou, ele pagou o preço para que essa igreja fosse estabelecida. Mas você vai perceber o seguinte, que ele chama de irmãos, é um relacionamento profundo, tá? Ele também se manifesta dizendo que ele tem zelo, só tem zelo quem ama, tá? Ele é zeloso pelo trabalho. Olha o verso 19, o tom afetuoso de Paulo. Primeiro é Gálatas, Gálatas 4, 4:19 diz, meus filhinhos. Primeiro ele chama de irmãos, agora ele vai mais profundamente, ele diz assim, meus filhinhos. Mesmo sabendo agora que Paulo tem uma entrada dura, quando ele fala duramente na introdução da carta, você vai ver que no capítulo 4 ele quer mudar o tom, mas ele precisa ser enérgico, ele precisa, é a ideia de um pastor hoje quando me corrige, ele precisa ser enérgico, precisa, mas o coração está cheio de amor. Você pode perceber que o afeto de Paulo começa chamando de irmãos,
tá? E termina chamando de filhinhos. E esse termo filhos, no versículo 19, vem a palavra tekná. É isso que você entenda. Precisa entender. A palavra filhinhos é tekná, no grego koiné, que significa filhos gerados. Aí vem a ideia, porque Paulo sentiu muito. Porque existe os filhos adotivos, não é esse filho que aparece aqui no grego. A expressão da palavra filhos no original aqui é filhos gerados. Então, qual é a imagem que nós temos? A imagem daquela mãe que está sentindo dores de parto para gerar uma criança. Então, Paulo usa uma linguagem materna, Paulo usa uma linguagem materna de uma mãe que sofre a dar à luz aos seus filhos. Então, qual é a ideia aí? Paulo está se comparando a uma mãe que está gerando esses filhos com dores. Agora, o que mais me impressiona é que existem duas vertentes aí, que os filhos ainda vão nascer e aqueles que já estão nascendo. Então, quando Paulo usa a palavra filhos, porque a Bíblia fala, eu não sei se eu vou me lembrar, mas a Bíblia fala filhos por adoção, eleição, unigênito, criação e formação. 5 tipos de filhos. Esse aqui é o gerado, não o que se adota grande ou o que se adota criança. Mas não foi a mãe que pagou o preço, não foi a mãe que sentiu, pastor, vale? Claro que vale. Eu estou falando para gente inteligente do outro lado. Estou falando, então quem adotou? Não é isso, não venha distorcer minhas palavras. Você sabe o que eu estou me referindo. Eu estou me referindo não à criança, mas às dores que uma mãe sente ao dar à luz. Se você estiver me entendendo, solta esse coração aí, não me deixa zangado. Então não é a questão de que o filho adotivo não é amado, não é essa a questão. É que a palavra filhos aqui podia ser adotivo, podia ser o criado, podia ser o formado, mas esta palavra no grego significa os gerados. Porque o amor de Paulo pelos Gálatas é semelhante ao amor da mãe que sofre a dar à luz. Ora, mãe defende ou não defende o filho? Não, agora eu me zanguei, agora estou zangado. A mãe não defende o filho, não briga pelo filho, pode ser o pior filho do mundo, mas é filho. Pode ser o filho pior, terrível, mas é filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode ser o filho mais complicado, mais terrível, que dê dor de cabeça, mas é filho. E a mãe sofre. Desculpa ter balançado. E a mãe sofre. E é filho, ela briga, ela luta, é meu filho, não interessa, é meu filho. Porque existem ex-maridos, ex-esposa, ex-sogro, ex-sogra, mas não existe ex-filho. Não existe. Então, quando Paulo começa a chamar de irmãos, já é koinonia, comunhão. Aí ele vai mais fundo. Não, se você não entender essa, eu vou embora. Solte seu coração logo aí, antes que eu fique zangado. Solta! Então o que Paulo está falando? Agora ele vai mais fundo no tom de amizade, de relacionamento de filhos. Não, eu gerei vocês. Eu sentia dores. Eu passei um período aí gerando vocês. Então, aí quando a gente capta essa ideia, nessa parte aqui, nesse panorama, melhor dizendo, da carta, você entende por que Paulo é enérgico, porque ele é pai deles. Foi Paulo que os ganhou, foi Paulo que fundou. A responsabilidade está em Paulo. Então Paulo não vai deixar que outros venham. Você está entendendo? Paulo não vai deixar que outros venham e tome o lugar dele. Não gerar os filhos, não pagar o preço. Você consegue me entender o que eu estou dizendo? Então essa ideia, ela é muito legal. Então ele começa falando que eles são irmãos, depois ele chega na ideia de filhos gerados e tal. Então anote isso aí, se vocês puderem. A igreja na Galácia, as igrejas da Galácia,
eles precisam crescer agora, porque eles já foram gerados e só estão precisando crescer, maturidade, e não aceitar que essa avalanche de mensagens, não é, venham e prejudiquem o bom trabalho que Paulo fez lá. Agora escute, nós já entendemos aqui rapidamente a ideia da salvação, da saudação e desse processo, desse relacionamento de Paulo. E hoje à tarde eu fiquei pensando, quem são esses oponentes, né, que estavam levando outro evangelho? Quer ver? Leia comigo aí Gálatas, deixa eu ler aqui com vocês, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 diz: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Quer dizer, o que eles receberam é graça. E o que eles estavam passando é chamado de outro evangelho. Nós podemos chamar de proto-evangelho. O qual não é outro, mas é algum dos que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Esse aqui é um versículo muito bom para os pregadores, já preguei muito sobre ele e gosto. Algumas verdades esclarecidas aqui. Primeiro, quem são esses caras? Quem são essas pessoas que não deixaram Paulo em paz? Poxa, hoje eu pensei muito nisso. Quem são essas pessoas que aonde Paulo ia, eles iam rastreando Paulo para falar mal de Paulo, para denegrir Paulo, para acabar? Quem são essas pessoas? Paulo não teve paz no seu ministério. Você já parou para pensar? Se você entende como eu, solta esse coração aí. Solta! Paulo não teve paz. Desde o dia em que ele foi chamado até a sua morte. Olha a sua morte. Paulo não teve momentos de paz, tranquilidade, por várias razões, entre as quais esses oponentes de Paulo, quem são? Paulo, na carta aos Gálatas, Paulo os chama de pregadores de outro evangelho. Paulo chama de falsos irmãos, tá? Paulo chama aqui de desordeiros. Tem mais. Paulo chama de perturbadores. Estão tudo na carta. Mas por que esse povo não deixou Paulo em paz? Aonde Paulo passava, quando Paulo saía, um grupo ia desfazendo, acrescentando, melhorando supostamente. Olha, existem muitas opiniões quem eram esses opositores de Paulo. Mas eu posso afirmar que eram judaizantes. Eram judeus cristãos ou cristãos judeus. Nós podemos resumir que eles eram judaizantes. Esta palavra judaizante significa viver como judeu. É por isso que esses perturbadores, opositores, na saída de Paulo, eles chegaram lá na Galácia e disseram: beleza, top. O que Paulo pregou é legal porque ele pregou Jesus e Jesus é judeu. Olha como a artimanha dos hereges, dos falsos pregadores, os hereges. Olha a artimanha. Olha, é bom vocês terem recebido porque o que Paulo pregou foi sobre Jesus e Jesus é judeu. Quer dizer, Jesus agora é judeu. Não é o Messias, não é o Cristo, não é o Cordeiro. Essa é a ideia básica dos perturbadores. Jesus é judeu, top. Sendo judeu, ele cumpriu leis, por exemplo. Aí eles começaram, olha só a sagacidade dos caras, preste atenção. Eles começaram a mostrar para o povo da Galácia que Jesus, como judeu, participou do 8º dia da apresentação, foi circuncidado, que é a palavra brit milá, não é?
participou da festa do Bar Mitzvah, participava das festas, participava dos movimentos como um bom judeu. E não é, e eu vou dizer uma coisa para os meus alunos, é verdade. Top, é verdade. Então, eles não chegaram com a ideia dizendo que Jesus era um Messias falso. Eles chegaram na Galácia, olha só, diferente da introdução que nós vamos ver aos Colossenses, quando Epáfras funda a igreja e corre lá para Paulo, dizendo que o gnosticismo, o iluminismo, estava tudo tomando conta da ideia lá. Então, qual é a ideia desses camaradas aqui? Eles estavam dizendo, não, tudo certo. O que Paulo pregou está certo, sabe por quê? Porque o Jesus que ele pregou foi apresentado, foi circuncidado, passou da fé, apresentado, cumpriu todos os requisitos de um bom judeu. Aí o povo, opa, entendeu agora que o campo ficou mais fácil para entrar a heresia ou o acréscimo da salvação? Você entende? Eles chegaram com a mesma filosofia, porque o próprio Paulo também, como judeu, passou por todo esse processo. É igual eu chegar lá e dizer, não, o Jesus que Paulo pregou, eu prego. Porque o Jesus... Por isso que eu estou pregando a circuncisão. Por quê? Porque ele foi circuncidado. Por isso que eu estou pregando Brit Milá, porque ele participou. Por isso que eu estou pregando as festas, porque ele participou. Ele fez tudo isso. Você está entendendo? Se tiver, solta o coração. Se não tiver, segura o coração. Mas se tiver, solta esse trem. Então, eles chegaram com a mesma ideia. Então, não choca, não criou um problema, porque alguém poderia dizer, não, é verdade. Olha, eles estão certos. Aí, o que eles fizeram? Então, olha, se ele, Jesus, fez, olha só como é que esses caras são. Se esse Jesus fez, vocês podem fazer. Não tem problema. Sabe por quê? Porque esse Jesus que Paulo está pregando, ele cumpriu todos os rituais. Ele fazia a lei, ele obedecia a lei. Então vocês podem obedecer para ser salvo. Vocês entenderam? A sutileza, a capacidade que esses opositores tinham, eles não confrontaram dizendo que Paulo pregou mentira. Eles só disseram que Paulo pregou acerca de um Jesus. Aí você vai perceber que o próprio Paulo fala de Abraão. Aí o que esses camaradas fazem? Eu anotei aqui, viu Gerson? Preste atenção aqui, ó. A ideia dos caras, desses opositores, é tão calcada que eles usam a Bíblia, ou seja, o Velho Testamento. Eles falam sobre Abraão, Moisés, lei, Agar. Porque quando Paulo retruca isso, fala da graça e da lei representado pelos dois filhos, Agar e Sá, ele está retrucando o que eles ensinaram. Tudo que Paulo fala aqui, ele está indo contra. Então, indo contra a ideia, melhor dizendo. Então, qual é a ideia dos opositores? Duas coisas. Primeiro, eles não desmereceram aquilo que Paulo pregou. Segundo, eles se basearam no Velho Testamento, que era o texto que Paulo utilizava para pregar. Não. Se tu não entender, eu vou embora, vou me ajeitar aqui. Eu vou embora se tu não entender esse trem. Qual era o evangelho que Paulo utilizava? Ele utilizava aquilo porque ele vai dizer que o evangelho que ele pregava era um evangelho que ele recebeu de Jesus. Leia comigo aí Gálatas capítulo 1 e versículo 12. Ele diz, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação. Então, o que Paulo está dizendo é que o evangelho que ele pregava, ele recebeu do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Beleza, essa é uma questão. Mas a segunda questão é que Paulo, ele utilizava textos também do Velho Testamento. E isso era um prato cheio para os opositores, dizendo, não, tá vendo? Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala da lei.
Então, a sagacidade dos opositores de Paulo era tão grande porque eles não confrontavam, não diziam que a mensagem era errada. Pelo contrário, eles diziam assim: nós estamos tentando melhorar aquilo que o irmão Paulo pregou. Uma vez eu dei uma aula tão bacana assim, tão bacana, biblicamente, hermeneuticamente. Aí um aluno bem gaiato, bem amigo também do coração, disse assim: professor, depois eu vou pegar essa sua aula, eu vou melhorar, brincando, né? Dizendo que precisava. Então, tomando essa parte cômica da história, era isso que os opositores de Paulo estavam. Eu vou melhorar. A cruz é boa, mas precisamos das festas, da lua, de cerimônias, de receitas, né, de alimentação. Você está entendendo? Eles não confrontaram. Eles falam também do mesmo Jesus que Paulo falava. A única diferença é que o tom dele era baseado na lei, a salvação através da lei, dos ritos, tá? Dos rituais, das leis cerimoniais, das leis da dieta judaica, tá? Então eles vêm com essa ideia e também eles trazem, escutem, eles trazem aquilo que Paulo se referiu. Porque quando Paulo diz está escrito, ou como diz, isto são expressões em que Paulo recorre ao Velho Testamento. Eu espero terminar e não me esquecer do que eu tenho para falar aqui legal. Mas quando eu penso nos opositores de Paulo, deixa eu explicar uma coisa. Paulo, antes de ser salvo, é por isso que a salvação é uma iluminação. Quem crer tem que ouvir a palavra. É a palavra que tira a cegueira. Porque Paulo também, antes de ser crente, ele se comportava, escute, igual os judaizantes. Ele como fariseu, logo fariseu, membro do Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel, sabia os 613 preceitos inseridos na lei de Moisés. Então Paulo ele entendeu demais a colocação dos judaizantes porque ele viveu. E eu vou provar aqui que Paulo cita um versículo em Gálatas aqui, que foi um dos versículos que mais deixou Paulo furioso em relação a Jesus, em relação a crer em Jesus. Por exemplo, tá me entendendo? Solta o coração, solta esse trem aí. Ó, Gálatas, capítulo 3. E o versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. E agora? Paulo está usando a expressão está escrita onde? Nos apócrifos? Não, está escrito na escritura. É pleonasmo, né? Escrito na escritura, pleonasmo. Está escrito. E aonde Paulo ele vem? Está aqui na minha Bíblia, ó, Deuteronômio 21, 23. Então Paulo recorre, escute, um versículo que está em Deuteronômio e diz, maldito. E esse versículo, quando Paulo estudava Deuteronômio 21, 23, ele dizia assim, como eu vou servir um Jesus que morreu na cruz como amaldiçoado? Não, você está entendendo? Solta esse coração! Como é que Paulo vai adorar, servir um Jesus que morreu, que foi maldito? Maldito todo aquele que for pendurado. Então esse versículo, não que Paulo escreve, o versículo que ele estudou em Deuteronômio, dizia eu não vou servir. Por quê? Porque Paulo, quando lia esse versículo, ele lia errado. A interpretação, a exegese de Paulo era uma exegese errada. É por isso que tem que ler a Bíblia interpretando o que o texto está dizendo. Lembram daquele eunuco? O fato de lermos a Bíblia não significa que nós estamos entendendo. Perguntaram para Agostinho se existiam erros na Bíblia. Agostinho, um camarada muito bom, teólogo bom, eu gosto dele, estou lendo sobre ele mais uma vez. Perguntaram a Agostinho, tem erros na Bíblia?
Aí Agostinho vai responder esta pergunta com 3 respostas. Ele diz assim, bom, se houver, o primeiro problema é quem leu não entendeu, pronto. E isto é claro. Eu vejo gente ler textos e querem trazer doutrinas para coadunar com seus pensamentos. Não são os meus pensamentos. A Bíblia tem a voz. O que é a Bíblia? É Deus falando com o homem em linguagem humana. É Deus descendo ao nosso nível. Senão nós não entenderíamos. Então o fato de nós lermos a Bíblia não significa que nós estamos entendendo-a. Olha o camarada lá, entende tu que lês? Como não há ninguém? Mentoria está aí, não é? Já dei uma deixa para a mentoria. E aí Agostinho, qual é a segunda? Ele disse, houve alguns erros, os copistas, por uma letra, pelo estado insalubre, pouca iluminação, quer dizer, eles trabalhavam exaustivamente, cansados, ou por edição. Aí ele olhou para o repórter e disse, mas, se houver, está nessas 3 categorias. Porém, o original está garantido. Aquilo que Jesus quis passar para nós está garantido e não foi mexido, não houve alteração. Essa é a ideia legal. Vocês vão estudar comigo os acréscimos que... Isto não muda a mensagem, isso não muda o contexto, porque aqui são apenas, como diz um amigo meu, 0,01% de 99% de ora, são quase 24 mil variantes, só do grego mais de 6 mil. Não, a palavra de Deus é a verdade. Então, voltando ao texto aqui, eu não saí também, falei uma coisa aqui dentro. Qual é a ideia? A ideia é que esse versículo, quando Paulo era fariseu, como? Então eu vou matar, isso é uma seita. Ele não entendeu, só que quando ele passou a ter um encontro com Jesus, aí ele leu esse versículo diferente, aí ele fez a interpretação correta. Quando o texto diz que fazendo-se maldição, não é que ele é amaldiçoado, é que as minhas maldições, os meus pecados foram colocados nele. Ele se fez maldição por nós. Diz o texto, fazendo-se. Ele não era maldição. Não, se tu não entender essa, eu estou aqui na casa do Marquinho, do quarteto, daqui a pouco eu vou jantar, estou com uma fome que só Jesus sabe. Mas se tu não entender essa, eu vou falar até meia-noite. Não, tu vai ficar aí sozinho, que eu vou embora. Não é que ele era maldição, ele se fez maldição por nós. Vejam que Paulo, quando passou a entender, aí os olhos abriram. Então o que Paulo está dizendo? Que ele pegou minhas maldições, colocou nele meus pecados, minhas dúvidas, e ele morreu. E é por isso que Paulo diz assim, nós morremos com ele, quer dizer, nós estamos mortos. Pode quem quiser nos amaldiçoar, não vai pegar. Pode quem quiser injuriar, não vai pegar. Pode quem quiser fazer macumba, não vai. Porque ele se fez, ele pagou, ele quebrou isso. Pode colocar na boca do sapo, da sapa, da onde quiser, não resolve. Porque ele pegou todas as minhas maldições. Eu quero até dar glória a Deus por isso. Ele pegou todos os meus pecados, todos os meus medos, minhas dúvidas, minhas incertezas. Ele pegou tudo aquilo que de mal, que na herança adâmica, não é? Naquilo que nós herdamos, as nossas fraquezas, e colocou. Então ele se fez maldição. Quando Paulo entendeu esse versículo, ele começou a entender a mente daqueles que estavam levando outro evangelho. Ora, um fariseu seguia um Jesus que morreu no madeiro só através de uma revelação. É por isso que a palavra ela tem um poder extraordinário. Por isso que ela deve ser pregada, por isso que ela deve ser anunciada. Porque quando cai a escama, o homem começa a entender a importância. Tá? Então lá na mentoria eu vou dar mais versículos que causavam perturbação em Paulo
a ponto dele perseguir os crentes, maltratar os crentes e aprisionar os crentes. Então a ideia desses opositores, eles não desfizeram o que Paulo falou, mas eles usaram a figura de Jesus, que Jesus passou por todos os trâmites, usando figuras patriarcais. Ele usou esses camaradas não são fáceis. Eles usaram o patriarca Abraão, o autor ali teve falhas, tudo bem, mas é o autor do processo. Nele 3 grandes religiões do mundo saíram. Eles foram em Abraão, que o vínculo de Abraão ao judeu é muito grande. O vínculo é enorme. Então não pense que hoje, deixa eu explicar isso para vocês, não pense que hoje as pessoas virão, o diabo vai aparecer todo pintadinho, com rabinho, com chifre, nada. É bem macio, é gente nos elogiando, dizendo, olha, é verdade, o evangelho que você tem é tão lindo, mas não existe mais no evangelho que nós recebemos. Não existe mais no evangelho. Não existe mais no evangelho que Jesus, que Paulo pregou. Se vocês entenderem isso, vocês vão compreender. Eu sei que vocês estão entendendo, que está bem claro. Vocês vão entender como esses camaradas eram sorteiros, eram bem malandros, no bom sentido, né? De chegar e não confrontar, porque eles não podiam de maneira nenhuma confrontar. Sabe por quê? Porque havia um relacionamento de Paulo. É por isso que quando alguém fala de você, o seu inimigo defende, que ele gosta de você. Há um relacionamento. Eles não podiam chegar lá e falar, o irmão Paulo é um camarada ruim. Não, porque tem gente que gosta de nós, graças a Deus por isso. Tem gente que gosta de nós, então eles não vêm. Por quê? Porque o relacionamento, olha só, que eu tenho que terminar, tá? Na mentoria eu vou fazer uma exegese. Eu vou sangrar esse texto no bom sentido. Gálatas capítulo 4, eu vou voltar. Diz assim, o versículo 14 diz, e não rejeitaste, nem desprezaste isso que era uma tentação da minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e me dariam. Essa é aquela passagem maravilhosa, não é? Que fala do relacionamento desta igreja com Paulo. E Paulo chegou em um momento ali de profunda enfermidade. Está subentendido que seria nos olhos, agora nós não sabemos o que ocasionou esse problema. Eu gosto muito da expressão no grego, a expressão dedo, terias dado a mim, no grego, eu gosto muito, edokatimoi, que significa vocês tirariam de vocês e dariam a mim. Edokatimoi, essa é uma expressão que revela um afeto, um momento de afeto, de comunhão. A igreja vê o fundador ali, não é? Com problema nos olhos, e a igreja se manifesta querendo até ajudá-lo a resolver aquele problema. Então, essa ideia do relacionamento do pastor com a igreja, né? Não é fácil. Que o pastor, quando me corrige, é com amor, não é para jogar fora ninguém. Isso que é bonito, quer dizer, uma igreja que passa rapidamente do evangelho que Paulo pregou para outro, mas é a mesma igreja que poderia Edokatimoi, dizendo, olha, eu vou tirar os meus, eu fico sem, irmão Paulo, fique com eles. Quer dizer, é por isso que Paulo chama de filhinhos gerados, né? E ele vai lutar por essa igreja, e existem essas pessoas hoje dentro da igreja. Tem um grupinho de 1 e 2 pessoas que falam, criticam, mas a gente deixa para lá. Mas a maioria é santa, a maioria é destemida, a maioria está agarrada, a maioria tem esse espírito bacana e é muito interessante. Então essa é a ideia basicamente da carta
E eu preciso só mostrar algo para vocês aqui, lendo alguns versículos e para nós entendermos a ideia, por que eles estão, lógico, na mentoria nós vamos mais longe, né? Nós vamos gastar mais aulas em cada epístola, né? Por que eu estou passando essas informações? Porque quem for, o aluno que for fazer a mentoria lá, você que vai fazer a mentoria comigo, quando eu falar de Gálatas, você já vai ter uma ideia legal. E também eu sei que você lê outros livros, você procura estudar. Essa é a geração boa, não é? É interessante que Paulo, concernente a esses opositores, nós chamamos isso aqui de conflitos. Você pode dar até um outro tema para a carta de Paulo aos Gálatas, sabe? Na crise, o conflito que gera crise. O conflito que gera crise. É muito top, não é? Paulo, ele fala sobre os ensinos dos opositores. Por exemplo, Gálatas 1, 6, 9, eu já li, estão perturbando. Gálatas 3, 2, 5, Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi desenhado a imagem de Jesus Cristo crucificado. Gálatas 4, 17, olha a expressão: não é para o bem que eles vos cortejam, os que querem separar-vos de mim. Não, eu vou embora, você está com fome hoje. Eu vou embora. Por quê? Isso não parece uma mãe falando, um pai? Não é? 17. A minha tradução diz: eles têm zelo por vós. Agora eu entendi. Não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Aí essa tradução aqui é que eles, no termo bem cortejam, é que a ideia é tirar, não, escute bem, o original é assim, ó. Não é que eles gostam dessas pessoas, é que eles querem tirar essas pessoas de Paulo, querem fazer com que não amem mais Paulo e não amem mais o evangelho que Paulo prega. Será que não existe esse tipo de pessoas hoje? Não é que eles queriam as pessoas, porque, por exemplo, tem gente que fala mal de mim que nem me conhece, não é porque, é porque eles querem quebrar vínculos, porque esse é o objetivo deles. Não é que esses perturbadores amavam a igreja, queriam aquele povo cuidar, não. Eles queriam fazer com que Paulo não tivesse relacionamento com eles. Você captou? Pegou? Sentiu o drama aí? Se você entendeu, solta esse coração. Não é que eles tinham afeitos, ou eu quero que eles fiquem comigo porque eu vou cuidar. Não, é que eles querem fazer com que Paulo não seja amado. Eles querem fazer também com que Paulo seja rejeitado. Eles querem fazer com que fechem a porta na cara de Paulo. Nós não queremos você. Essa é a filosofia de duas pessoas que existem na igreja. Eles não querem fazer, mas também não querem que ninguém faça. Eles não vão ajudar, mas não querem que ninguém ajude. E quem se comporta assim tem um espírito judaizante nele. Ele está preso à lei. Eles, Paulo diz, eles querem tirar. O zelo aqui é comunhão, é amor. Quer dizer, eles não têm amor por vocês. Eles não têm zelo a ponto de ficar com vocês orando, ensinando como eu fiz. Eles querem excluir para vós, tirando vocês de mim, mas quem gerou fui eu. Vocês são meus filhos. Nós vamos ver muito isso, é muito interessante. E também, só para a gente ter uma ideia aqui legal, de uma parte aqui daquele encontro, né? Tem muita gente assim falando que Paulo foi lá dar satisfação para Pedro, do evangelho que pregava. Uma vez eu vi um irmão falando isto e eu fiquei assim preocupado, porque se nós olharmos direitinho, isto não tem assim uma validade, né? Mas nós vamos esmiuçar isso na mentoria. Mas vá comigo rapidinho em Gálatas capítulo 2, o tempo está terminando. Gálatas
capítulo 2, tá? Capítulo 1, não é? A partir do verso 17, diz que Paulo subiu para Jerusalém, e os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para Damasco. Quer dizer, depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, fiquei com ele 15 dias, ficou com Pedro 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estavam em atividade. A palavra apóstolo significa o enviado. Então eles estavam em algumas atividades, correndo para cá, para ali, resolvendo o problema da igreja. Não vi ninguém, porque eles estavam ocupados, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de vos escrever, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois foi para as partes da Cilícia, da Síria e da Cilícia, que é a sua terra natal, beleza? E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Aí não tinha, mas somente tenho ouvido. Então, essa primeira ida aqui na carta, salvo engano, Paulo foi 3. Ixi, faltam 20 segundos, eu volto. Já eu volto aqui.